Bom dia. Bom dia para todos. Meus queridos alunos do segundo ano, muito bom dia. Desejo a vocês um dia excelente, com muita paz, muita harmonia, muito estudo e muito aprendizado. Esses são os votos do professor George para vocês. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de prova. Falaremos hoje sobre cadeias ramificadas. Vamos trabalhar direitinho como desenvolve aí o processo de nomenclatura dessas cadeias, identificação, nomeação e numeração. Mas antes, fiquei sabendo que vocês gostam de brincar e que gostam de estudar também. Então, eu vou aliar o útil ao agradável. Se vocês notaram no chat, eu coloquei aí um link. Esse link vocês podem baixar se quiserem. Nem no chat, ó, coloquei um linkzinho bonitinho. Vocês podem baixar. Quem não quiser baixar, eu vou espelhar aqui. Vou mostrar para vocês esse link. Ele vai mostrar aqui algumas questões básicas de química orgânica. É para brincar, boy, tá vendo? Para brincar, a galera gosta, né? Então, eu vou espelhar aqui. É bem curtinho, não vai passar o dia todo, nossa aula é curta, né? Depois eu vejo mais coisas interessantes em relação a isso. Então, vamos ver se vocês estão realmente estudando química orgânica com esse joguinho online aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Não sei se já dá para ver aí. Se já aparece para vocês. Vamos aguardar um minutinho para ver se compartilhou. Já compartilhou? Vocês podem me confirmar, por favor? Já apareceu. Aparece. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado, Esther. Você é uma pessoa que me ajuda bastante. Muito obrigado. Que Deus lhe mantenha sempre assim. Então, vamos lá. Veja aí, bora ver se vocês estão afiados na química orgânica. É em função do tempo. Ó, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, por exemplo, quem baixou o link aí, eu não consigo mostrar o ranking, porque como esse blog não é meu, várias outras... Olá, Maria Clara, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Tá brincando já, rapaz, esse Eduardo é o cara mesmo. Então, eu não vou conseguir mostrar o ranking aqui, porque tem algumas pessoas que sem noção, escrevem palavrões, então, o meu objetivo não é isso. O meu objetivo é que que a gente consiga interagir a prática, né, com uma coisa lúdica. Então, vamos lá, vou iniciar aqui, ó. Olha o tempo rolando ali, ó, vendo? Tem um tempinho rolando ali. Bora lá. 125 pessoas no site, deve ter um bocado de palavrões. Tem um bocado. Então, por isso que eu não vou espelhar aí, Eduardo, o ranking, né? Então, bora lá. Olha pro lado esquerdo aí, ó, tem o C4H10. É forma molecular do propano? Prop são quantos carbonos? Quem lembra? Quantos carbonos? Bora lá, quero participação. Você não gosta de brincar? Então, bora lá, quero participação. Bora lá. Prop são quantos carbonos? Alguém? Ninguém? Pessoal, vamos lá, me ajudem. Prop são quantos carbonos? 3. Eu tenho 4 aí, né? Então não pode ser do prop. Forma molecular do butano. But, são quantos carbonos? São 4 carbonos, né? But são 4 carbonos. Então, posso colocar aí? Bora lá, gente. Gente, ei, pessoal, bora lá, quero participação. Bora lá, gente, me ajudem. Bora lá. Vou colocar aqui, pronto. Bora lá, gente. A gente tenta fazer uma coisa diferente, vocês não participam. Aí a gente fica desanimado para tentar fazer outras coisas. Forma estrutural
condensada do propano. O que é a forma condensada? Que vai mostrar os carbonos e hidrogênios, né? E as suas ligações. Então, lembrei, prop são 3 carbonos. Ligações simples. O, hidrocarboneto. Então, onde é que eu vou colocar essa informação aí? Vou colocar onde? Bora lá, pessoal. E, gente, vocês não são muito bons de brincar comigo, não, né? No terceiro, é isso aí. Eita, já ia chorar aqui. Eu digo, meu Deus, o pessoal brinca com o Christian, mas não brinca comigo. A verdade é que acertou. Gás de cozinha, gente, para quem não sabe, o gás de cozinha, ele é a junção de dois hidrocarbonetos. Eu tô calmo, Mavi. É porque eu sou muito... Deixa pra lá. O gás de cozinha são 2 gases. Respira. O gás de cozinha são 2 gases. É o butano, que você vai comprar o gás lá na butano. E o propano, né? But 4, prop 3. Então, o gás de cozinha vai para cá, né? Ó, a Mavi diz que é a letra D. Próximo lá. C3H8 é a forma molecular de quem? Do propano, né? Do propano. É a fórmula do propano. Mistura formada principalmente pelo butano. Opa. É bem aqui, ó. Epa, aqui, né, Mavi? A Mavi me bem aqui. Professor, pelo amor de Deus, não passa vergonha, não. É lá embaixo. Obrigado, Mavi. Obrigado. E hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? O que é hidrocarboneto? O que é? Hidrogênio e carbono. Então, a gente vai colocar esse composto orgânico formado por carbono e hidrogênio lá, né? É isso daqui, não é? Ó, coloca aqui, não é? Não é? É ou não é? Correto, olha aí a participação da galera aí. João Arthur, Esther, meu Deus, Ana Beatriz, meu Deus, o tanto de gente participando. Meu senhor, eu vou trazer só jogos, e o último aqui é fórmula estrutural condensada do butano. Esther, muito obrigado. Boa. Bora ver, vamos ver aqui, vamos enviar as respostas, bora enviar. Todas corretas, né? Todas corretinhas. Perdemos um pouquinho de tempo, porque precisei ficar aqui chorando 3 minutos, né? Eu não vou poder colocar aí, gente, a tabela de classificação, porque o ser humano é um ser que precisa ser estudado pela NASA, né? Especificamente o brasileiro. Colocaram aqui alguns nomes sem nexo, então o meu objetivo é a gente aliar o que a gente já estudou, né, com essa atividadezinha aí, tá? Próxima aula eu vou trazer mais coisas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Vou deixar de espelhar, porque agora temos que voltar para o nosso conteúdo, né? Já se foi a alegria, agora vem a tristeza de vocês. Oh, céus. É igual aquela música. Oh, não! Oh, não! Oh, não. Tá desse jeito agora, né? Eu vou começar de novo aqui. Acabou rápido, né, Ana? Mas é porque nosso tempo é muito curto. Infelizmente, se a gente tivesse 2 aulas aí, a gente ia brincar pra caramba, ia trazer várias piadas de química orgânica, né? Como, por exemplo, o carbono foi preso, foi o que ele disse para o delegado. Quem sabe? Quem sabe me dizer? Ele foi preso, foi o que ele disse para o delegado. Essa é das antigas. Que tem direito a 4 ligações. Olha aí. Essa daí. Tá vendo aí? Ainda disse mais. Que se ele não fizesse a ligação, ele quebrava a cadeia. Olha aí. Esse carbono é o cara. Então, bora lá. Gente, isso daqui é referente ao capítulo 5. É bom aprender química com jogos. Faz sentido, né? Então, aqui
referente ao capítulo 5, hidrocarbonetos ramificados, pode ser de cadeia aberta ou fechada, eu vou mostrar para vocês. Lá no meu quadrinho ali, vocês estão vendo que eu tenho algumas representações em forma de bastão, né? Vocês estão notando embaixo, inclusive, que tem alguns nomes, né, bonitinhos. Aqui é a nomenclatura chamada EUPAC. É o PAC, vocês sabem, é ela quem manda na química, né? E, inclusive, a outra piada boba que eu já falei para vocês é o barulho de um químico caindo de um prédio. Aí, o PAC. Já falei isso daí para vocês também. Outra piada fraca que eu contei para vocês, né? Pois bem, de piada eu sou uma piada, né? Entendeu? De piada eu sou uma... Deixa pra lá. Vamos aqui, gente, ó. Cadeia principal. A gente vai olhar para uma cadeia. Melhor que o Leonardo nas piadas, né? O Leonardo, ele é um aprendiz. Então, veja só. A gente vai ter que decifrar uma cadeia principal. E aqui estou falando de uma cadeia aberta, tá? Então, como a gente vê a cadeia, olhou para a cadeia, o que é que tem que fazer a primeira coisa? Ele é um aprendiz de piada, né? As piadas dele não superam as minhas, não. É só uma essa daqui foi o que falei para ele. O que é que o MMC fazia na ponta da escada? Quem sabe me dizer? MMC fazia parado na ponta da escada. Isso é fácil. Não? Ninguém? Posso falar? Ah, o Enzo acabou de quebrar minhas pernas. Ô, Enzo, hoje eu queria arrebentar aqui, hein? Esperando um MDC, né? Esperando um MDC. O Leonardo não sabia essa. A primeira aqui, ó. A primeira regra que você tem que fazer quando você identifica uma cadeia. Bom dia, professor. Voltei só agora porque a mãe estava utilizando o celular. Tudo bem, mas seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Gostou dessa daí do MDC? Então, vamos lá, ó. Identificou a cadeia, olhou para ela, viu que ela é uma cadeia aberta, viu que ela é ramificada. Como é que a gente sabe que ela é ramificada? Porque ela tem, no mínimo, 3 extremidades. Então, você olhou para a cadeia, identificou aí 3 extremidades, então nós vamos classificar essa cadeia como ramificada. Porém, nós precisamos identificar a cadeia principal para daí depois indicar as ramificações. Então, veja só. A cadeia principal vai ser essa daqui, ó, maior quantidade de carbonos. E o que ficar fora será a ramificação substituinte ou grupo orgânico. Que pode ser que as questões falem assim, né? Substituintes ou grupo orgânico. Eu estou falando da mesma coisa, tá? De ramificação, é a mesma coisa de substituinte, que é a mesma coisa de grupo orgânico. Então, não se espante quando vocês se depararem em questões com qualquer um desses nomes, tá? Estão vinculados às ramificações. Então, bora ver um exemplo do que eu estou falando aqui, ó. Veja, ó. Eu tenho uma cadeia que ela tem alguns sentidos. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Vejam as possibilidades. Deixa eu botar aqui um branco. Pronto, ó. Veja que se eu contar o carbono assim, ó. Nesse sentido, ó. No sentido da esquerda para a direita. Vocês estão vendo aí mexendo o cursorzinho, estão vendo? Estão vendo mexer o cursor? Se eu contar aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá vendo, ó? Contaria carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja só, quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, melhor. Então, se eu conto aqui, tanto da direita quanto para a esquerda, ele vai dar 7 carbonos. Se eu conto aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, não seria bom, né? 1, 2, 3, 4, aqui também não seria bom. Mas se eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse sentido, fazendo essa curvinha, eu fico com 8 carbonos. Professor, qual elemento mais bem formado? É o frâncio. Ele fica do lado do rádio, né? Fica bem do ladinho do rádio. E o que fica na sombra, qual é, Eduardo? Tá sempre na sombra, de boa, tomando aquela água fresca. Fica sempre na sombra, qual é? Sabe não? É o índio, rapaz. Não, Enzo, não. Não, o Enzo fica quebrando minhas pernas. Fala sério, Enzo. Eu quero o meu auge aqui. Quero o meu auge, entendeu? Acaba com as piadas do Enzo. Não, Enzo, não. Não, Enzo, pelo amor de Deus. Sabe que você era meu amigo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 carbonos aí. Se eu contasse aqui também seria assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escolhendo o que está aqui de vermelho como cadeia principal, tá vendo? Ó, escolhi como cadeia principal. O que ficou de fora, gente, ó, é justamente a ramificação. Ele passa o dia todo esperando aí, tá aula do professor George. Vou já ver as piadas de química para poder quebrar as pernas dele. Então, veja aqui, ó. O azul eu coloquei ramificação. Então, veja, o que ficou de fora do que eu defini como cadeia principal, nós chamamos de ramificação, substituinte ou grupo orgânico, tá? O vermelho aqui é a cadeia principal, tá ok? Mas vamos lembrar o nome dessas ramificações. Vamos lembrar? Aula passada nós falamos sobre isso. Mas é bom a gente relembrar também. Professor, tem um jogo e são 5 respostas de tema. Eu não vi, Enzo, eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para lá para o chat. Não consegui ver o que você escreveu, foi muito rápido. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem o que eu jogo são tipo 5 respostas de um tema aí, quando cai coisas de química e a gente fica falando. Se o senhor ouvisse. Eu não entendi, nós errando. Ah, no jogo. Ah, entendi o que você quis falar. Me fala o elemento químico como... Qual era a letra? Depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso, tá? Aí me diz o nome desse jogo, Enzo, para eu dar uma olhadinha nele. Então vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar. Vai continuar o assunto na aula, que depois, daqui pro final da aula, a gente fala com a letra. Tá bom. Vamos relembrar isso daqui, ó. Grupos orgânicos. Os grupos orgânicos, que são justamente as ramificações que eu coloquei de azul aqui, ó. Eles têm a valência livre que nós definimos como íon ou ila. Lembra que eu falei disso? Íon ou ila. Então, por exemplo, se eu tenho apenas um carbono, nós temos a quantidade de carbono que definimos como MET. A valência livre é o quê? Íon. Então, vai ficar metil. Veja esse outro aqui, ó. Nós temos 3 carbonos na cadeia, tá vendo? Aliás, desculpa, 2. 2 carbonos na cadeia. A valência livre está de azul aqui, tá vendo? Ó? Então, se é 2, segundo lá o que nós temos de prefixo, é et. Tá vendo aqui, ó? Et de vermelho. E o íon é a valência livre. Então, vai ficar o quê? Etil, né? Vai virar aí o etil. Esse outro aqui, ó, eu quero que vocês observem bastante essa bifurcação. Essa representação tá assim, ó. Tá assim, né? Ó, tem uma perninha aqui, um CH3, tem outra perninha que é um CH3. E aí, nós temos a valência livre. Essa posição que é a mesma, significa esse iso. Iso significa mesmo. Então, nós temos aqui a mesma posição desse CH3 e desse CH3 ligado a esse CH. E a valência livre é o íon. Então, vai ficar iso. Por que é prop, gente? Porque vocês vão identificar 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, iso é a posição dos 2 CH3. Prop é a quantidade de carbonos que eu tenho aqui nessa ramificação. E íon é justamente a valência livre, o que vai ficar fora da cadeia, né? Eu defini aqui a cadeia, ó, como sendo aqui a cadeia principal. A ligação, o íon é bem aqui, ó, desse carbono para esse outro, ó. Tá vendo, ó? Desse carbono para esse é o íon, é a valência livre. Desse carbono para esse também e desse para esse. Então, essa ligação, esse íon, significa aí a ligação existente desse grupo na cadeia principal. Deu para lembrar isso daí? Deu para lembrar? Eu vou perguntar disso de vocês na prova, vou pedir os nomes. Fazer que nem o Christian estava dizendo. PQP, né? Possível questão de prova. Eu pensava que era outra coisa, que o Christian é doido. Fiquei com medo de rapar o Christian. Não, o Christian... Às vezes eu tenho medo do Christian. Ele é gente boa, mas... Aí, não, eu vou ficar na minha aqui, esse bicho é doido. Voltando aqui. Continuando aí com as ramificações. Vamos relembrar todas elas, pelo menos as principais. Perdão, pessoal. Também pensou, né? Então, nós temos outro iso. Por que é iso aqui, ó? Justamente porque eu tenho uma posição igual nesses 2 CH, tá vendo? Ó? Toda vez
que vocês verem CH, 2CH ligado a um CHzinho aqui, ó, 2CH3 ligado a um CH, você já vai remeter ao ISO. Você vai iniciar com ISO. É o ISO, aí você vai contar a quantidade de carbonos que você tem aqui, ó. Você tem 4. Então, se são 4 carbonos, é but. Tá vendo? Ó, se são 4 carbonos, é but. E a valência livre é o IL. Então, aqui é o isobutil. Professor, mas como é que eu vou definir esses nomes? Você só consegue definir esses nomes a partir do momento que você define quem é a cadeia principal. Lembre-se, a cadeia principal, o ideal é que ela tenha a maior quantidade de carbonos e que ela seja ramificada. Se ela tiver a maior quantidade de carbonos e ela for bem ramificada, ótimo. Deixa eu dizer até para vocês, se você tiver que escolher uma cadeia grande e uma cadeia ramificada, você vai escolher a ramificada. A preferência ainda é sobre essas ramificações. Tá? A gente vai ver isso em algumas questões, mas isso mais lá para frente, tá? Isso mais lá para frente. Bora para outra. Vocês estão vendo que a valência livre, ó, ela tá nesse carbono CH, tá vendo, ó? A valência livre tá nesse carbono CH. Esse carbono CH, ele tá entre 2 carbonos, ó. Tá entre esse carbono e tá entre esse outro carbono aqui. Então, a representação desse carbono é um SEC. Esse SEC aí, gente, é de carbono secundário. É um carbono secundário aqui, ó. Esse SEC indica que nós temos aí um carbono secundário. E esse carbono secundário é onde a valência livre encontra-se, ó. Tá vendo, ó? A valência livre encontra-se lá. Ela vai estar ligada ali, né? Então, como se eu tivesse aqui um metil de um lado e um etil do outro, né? Porém, aqui é um próprio radical, é uma própria ramificação. Então, o SEC iniciano é porque nós temos um carbono secundário. Quantos carbonos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, temos 4 carbonos, tá vendo, ó? Nós temos 4 carbonos, por isso que é but. But significa 4 carbonos. E o IL é a valência livre que nós temos aqui, né? A valência livrezinha, então, por isso que é o SEC-butil, tá? Muito cuidado. Aí vocês observam o seguinte, hoje não é aceito você colocar isso daqui, ó, S-butil. Não é mais aceito, tá? Nosso livro até fala disso, mas o nosso livro precisa fazer uma atualização em relação à nomenclatura e o PAC. Esse S é uma abreviação de SEC. É uma abreviação. Só que esse mesmo S indica um negócio chamado isomeria. Então, confunde, né? Vai confundir. Então, muito cuidado. Não se usa mais a abreviação S de secundário, tá? Não se usa mais, vai colocar o SEC mesmo. SEC-butil, tá? Lembre e veja que aqui tem um hífenzinho, né, ó, para indicar que é um secundário e que nessa representação nós temos 4 carbonos. Já no terciário, tá aqui, ó, terc, né? Já tá dizendo isso, né, ó. Terc é terciário. Nós temos aí um carbono terciário. Então, você vai ver, inclusive, que a valência livre está nesse carbono. Esse carbono aqui, ó, é o carbono terciário. Então, você vai ver um CH3, outro CH3 e outro ligado a ele. E a valência livre está aqui, ó. O nomezinho dele, como é que vai ficar? Terc, de terciário. But, o que é but? O que é but? Alguém pode me dizer? Enzo, o que é but? Eita, Enzo, não é marcação não, é porque o teu nome ficou aqui na minha cabeça. Não é marcação não, tá? Mas but, porque são 4 carbonos, tá, gente? São 4 carbonos. E aí o IL significa o quê? Significa valência livre. É onde eu vou representar a ramificação. Ela vai estar ligada ali, tá? Esse último aqui é um especial, é o chamado vinil, né? Ó, ele é muito mais conhecido por vinil. Então vocês vão ver muito essa palavrinha, ó. É muito mais utilizada como vinil, o nome dele. Mas levando ao pé da letra, ele tem uma ligação dupla. Se ele tem dupla, em saturação é o quê? Em, não é não? Ele tem 2 carbonos. Então, se tem 2 carbonos, o prefixo é o quê? Et. E ele tem uma valência livre. Qual é a representação da valência livre?
é o il. Então, juntando tudo, ficou o quê? Etenil, que é justamente essa representação daí de baixo, tá? Então, eu fiz aí um apanhado das ramificações de cadeias abertas, ou vocês podem até chamar de grupos orgânicos alquila, tá? Grupos orgânicos alquila. E nós vamos ver esses grupos também de cadeia fechada. Porque nós temos grupos orgânicos arila. Esse arila, ele vem de aromático. Quem é o principal representante do aromático? Valendo um lanche no seu Sampaio agora. Quem é o principal representante do aromático? Quem é? Quem é o principal? Quem é o principal representante do aromático? Alguém? O carbono? Não, Eduardo. O carbono é a amarelha, não a amarelha, não é o butano. Não é o oxigênio, não chutem. É o benzeno. É o benzeno, gente. Falou de aromático. Lembrem do benzeno. Olha o benzeno aqui, ó. O Eduardo estava digitando. Olha o benzeno aqui, ó. Olha o benzeno aqui, ó. Ele é o principal representante do grupo aromático. É o benzeno, não esquece. Não esquece disso. É o benzeno. Ele é o principal representante do aromático. Então, ó, veja só. Também nós temos a ramificação, né, com grupos aromáticos. Por exemplo, aqui eu vou dar uma ideia de que eu tinha um grupo funcional chamado fenol. Vocês ainda não viram os grupos funcionais, mas nós temos um grupo funcional chamado fenol. O único grupo que a gente já viu foi o hidrocarboneto, que no nome eu vejo que termina com... Qual é a letrinha que termina o hidrocarboneto? Qual é? Qual é a letrinha? A letra O. A letra O. Lá no final do nome, butano, propano, ciclobutano, terminou com O, é hidrocarboneto. Não esquece. Terminou com O, é hidrocarboneto. E o que é o hidrocarboneto? O que é o hidrocarboneto? Só tem carbono e... Vai lá, Eduardo, agora. Hidrogênio. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Por isso que eu termino com O. Isso aí, Eduardo. Muito obrigado. Então, veja. Se você tiver um grupo, que aqui é a representação do benzeno, né? Vocês estão vendo aqui? Eu vou tirar agora aquela hidroxila que eu coloquei lá. E o nome desse grupo é esse bem aqui que vocês estão vendo no lado, ó. É o fenil. O nome desse grupo é o fenil. Não esqueçam esses nomes. Esse daqui, ó, que eu estou tracejando, é o il, é a valência livre. Esse cara não vai ser cadeia principal, ele vai ser a ramificação. Então, quando ele estiver na cadeia, quando eu definir a cadeia como sendo cadeia principal, e ele ficar de fora, ele não vai ser o benzeno, não. Cuidado, ele não é o benzeno agora. Ele é uma ramificação, que ela se chama fenil. Então, um aromático, um benzeno, uma ligaçãozinha em qualquer um desses carbonos aqui, ó. Qualquer um. Qualquer um desses carbonos. Essa valência ali pode estar em qualquer um dos carbonos. Não exclusivamente nesse lado, mas em qualquer um dos carbonos, o nome é fenil. Gente, vão anotando. Vão anotando essas informações que eu estou dando para vocês. Vão anotando. O outro, ó, por isso que você tem que tomar cuidado, para não confundir fenil com benzil. Cuidado, eles são diferentes. São diferentes aqui, ó. Veja, são diferentes. Veja que o fenil, a valência livre, ela vai estar ligada direto ao benzeno. Tá vendo? Ó? A valência livre, ó, ela está ligada direto ao benzeno. Isso é o fenil. Mas se você observar, a valência livre aqui, ó, ela não está ligada direto ao fenil. Ela está ligada direto a esse carbono aqui, ó. Consequentemente, o nome dele vai ser benzil, que agora eu vou arremeter ao benzeno. Então vai ficar benzil. Então, muito cuidado, não confunda fenil com benzil. O fenil, a valência livre está ligada direto ao aromático. O benzil, a valência livre não se liga direto ao aromático, vai estar ligado a esse CH2,
tá? Que vai estar fora da cadeia, vai ser a ramificação. Ok? Vamos prosseguir, que ainda tem mais duas. Parece demais no Enem isso daqui, ó. Nós vimos que os aromáticos, eles podem ser de anel unido, né? Que nós chamamos de condensado, ou polinucleado, né? Ele tem mais de 2, no caso aí, anéis aromáticos. Então, aqui, esse grupo é o chamado grupo naftalina. Vocês lembram da naftalina, não lembram? Inclusive, eu me lembro de uma questão que eu fiz com vocês no 9º ano, falando sobre a passagem direta, né, do estado gasoso, do estado sólido para o estado gasoso, e dá exemplo da naftalina. Não sei se vocês lembram disso. Então, a naftalina é isso daqui. É essa estrutura aqui, ó, aromática, vocês estão vendo, e ele é chamado de alfa-naftil. Lembre-se, esse íon, o íon sempre, gente, o íon sempre está arremetendo aqui a valência livre. O íon sempre vai ser relação da valência livre, não esquece disso. Eu tenho aqui a valência livre, ó. Então, é o íon, né, ó, é o íon lá, tá? Não esquece. A valência livre aqui, ó, é a representação do íon. É onde vai estar ligado na cadeia principal. Então, note que eu estou chamando esse cara aqui de alfa-naftil. Por quê? Por que ele é o alfa-naftil, professor? Justamente porque a valência livre, ela encontra-se aqui, ó, num carbono alfa. Então, os carbonos que estão aqui nas pontas, aqui, ó, nas extremidades, perdão, lá em cima, né, do anel aromático, eles são classificados como carbono alfa. Por isso que ficou alfa-naftil. Porque se você for olhar o de baixo, a valência livre, o íon, tá aqui do lado, né, ó. Tá assim do lado, tá vendo, ó? Então, ele agora está no carbono beta. Bem aqui, ó. Bem aqui. Indica pra gente aí que nós temos a valência livre num carbono beta. Aqui é um carbono beta. Por isso que veio para beta-naftil. Lembrando que o íon é a valência livre, tá? Ainda falando sobre os alquilas de cadeia fechada, eu posso também ter uma cadeia fechada normal. Vocês estão vendo aqui do lado. Ó, aqui são 4 carbonos, tá, gente? 4 carbonos, ó. O de azul aí que vocês veem é a valência livre, é o íon, né? Então aqui eu tenho quantos carbonos? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 carbonos aqui. É but. Professor, e esse ciclo aqui? É para indicar que a cadeia é o quê? Fechada, né? Para indicar que nós temos ali uma cadeia fechada. Então, sempre que eu for indicar a cadeia fechada e que não é aromática, eu preciso fazer alertar isso a vocês, porque, por exemplo, o aromático, eu não vou colocar ciclobenzeno, não vou colocar, tá? Ó, aqui é o benzeno. Eu não posso colocar ciclobenzeno para dizer que a cadeia é fechada. O benzeno em si já indica isso. Já indica que a cadeia é fechada. Então, você não pode colocar o ciclo. Você vai colocar o ciclo quando você tem a representação específica de esses hidrocarbonetos, né? Pode ser saturado ou não, mas só posso fazer a representação com cadeias normais. Eu não posso representar o ciclo nos aromáticos, tá? Por exemplo, naftil, ou aqui o fenil e o benzil. Eu não coloquei ciclo lá, não é? Então, muito cuidado com isso. Então, no caso aqui seria o ciclobutil, e esses são 6 carbonos, ó. 6 carbonos aqui, ó. Ó a valência livre de novo. Valência livre aqui, né? O íon está representado. O ciclo, por que é o ciclo, gente? Por que é o ciclo? Porque a cadeia é fechada. X, por que é um X? Porque são 6 carbonos, né? E o íon é a valência livre, não é isso? O íon é a valência livre. Juntando tudo, ciclo hexil. Bem aqui está aparecendo que é do H, mas aqui é um hífen, tá bom? Ó. Bem aqui é o hífen. Bem aqui é um pequeno hífen. Porque está separando, é muita nomenclatura. Mavi, posso ser sincero a você? Daqui para frente é só nomenclatura. Daqui para frente nós vamos trabalhar só isso. Daqui para frente é só isso. Vamos ver um exemplo? Deixa eu cuidar. Cuide. Você falou uma coisa corretíssima. Cuide. Olha aqui, Mavi.
Aqui eu só vou indicar as ramificações. Mas para isso, eu preciso identificar a cadeia principal. Aqui nós estamos na forma de bastão, né? Ó. Cada branquinho que eu vou colocar aqui, ó, é um carbono. Você sabe disso. Cada pontinho que eu estou colocando representa um carbono. Então, eu tenho a maior quantidade de carbonos assim, né? Ó. Por isso que ela ficou tracejada aqui, ó, né? Como sendo a cadeia principal. Vocês estão vendo aqui direitinho, então. Vai terminar com o IL quando eu vou falar da ramificação apenas. Viu, Maria Clara? Só quando eu falo da ramificação apenas. Aí sim, por exemplo, eu quero saber o nome. Aí, isopropil, fenil, metil. Aí você vai ver como é que funciona. É dessa maneira mesmo, termina com IL. Tá bom? Então, veja, ó. Primeira coisa, olhou para a cadeia, verificou quem é a cadeia principal. No caso aqui, a cadeia que tem o maior número de carbonos vai ser a cadeia principal. Então, o que ficou de fora da cadeia é a ramificação. Então, o que é que tem que fazer? Se eu pedir para colocar os nomes, aí você vai para os nomes. Por exemplo, essa daqui, ó, que eu vou chamar de 1, é o isopropil, que é justamente o que eu tinha colocado para vocês. Eu vou fazer bem aqui do lado como é que ele é com os carbonos, ó, porque aqui é carbono e aqui também, tá vendo, ó? Então, ela tá assim, ó. CH, aqui é o íon, ó o íon aqui embaixo. Ligado aqui é CH3, ó. Tá vendo? Eu agora abri a visão de vocês em relação àqueles tracinhos lá. Veja, eu tenho o CH, tá bem aqui no meio, tá vendo? Ó? CH tá no meio. E temos 2 CH3 nas pontas. E a valência livre é a ligação justamente com esse carbono aqui. Ele se ligou com esse carbono e corresponde à valência livre. Por isso que o nome é isopropil. Deu para entender isso daí? Deu para entender? Identifica a cadeia principal, o que sobra é a ramificação. Tá? Então, esse cara aí é o isopropil. Lembra que o iso é igual, né? Ó, significa igual, e o movimento é que aconteceu, né? De igual posição entre esses dois CH3 que estão ligados a esse CH. O fenil nós já vimos, né? Ó, é o aromático, onde o íon tá bem aqui, que eu vou botar no branco aqui, ó. Ó o íonzinho esse daqui, né? A valência livre. E ele, por ser um aromático, e como a valência livre está ligada diretamente nele, aí nós temos aqui o nosso amigo fenil. E esse último aqui, ó, você está vendo só um tracinho, que também é um carbono, é um CH3, né, ó. Ele tá aqui, ó, né? É um CH3, que é justamente o metil. A valência livre tá aqui, ó. Né? Então, por ser apenas um carbono, é met, né? Ó. E por ter a valência livre, é o íon. Por isso que ficou metil. Tá bom? Deu para compreender esse primeiro momento? Beleza. Sim. Tá bom? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nomeação da cadeia ramificada. Como é que eu vou fazer a nomeação? Eu tenho uma regra, gente, é a chamada regra de prioridade da cadeia. Você vai olhar para a cadeia, você vai seguir essa regra aqui, ó. A regra que está dizendo assim, ó. Primeiro, a prioridade maior, o grupo funcional. Mas o que é o grupo funcional? Ora, vocês lembram que eu falei que existe o grupo funcional álcool, existe o grupo funcional éter, existe o grupo funcional ácido carboxílico. Então, você vai olhar, e tem vários outros que nós vamos falar de um por um, né? De cada um nós iremos falar. Se olhou para a cadeia e você viu um grupo desse, álcool, éter, ácido carboxílico, amina, amida, nós vamos conhecer todos eles. A nomeação e a numeração da cadeia tem que ser o mais próximo possível desses grupos. Até aí tudo bem. Olhou para a cadeia, não tem nenhum deles? Aí você tem que ver a outra sequência. Quem é? As insaturações. Olhou para uma cadeia aberta ou ramificada, ou mesmo uma cadeia fechada, viu a insaturação, uma dupla ou tripla, então você vai fazer a nomeação da cadeia o mais próximo possível da insaturação. Ainda coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Ela diz o seguinte, que as ligações duplas, elas têm prioridade
em relação às triplas. Elas têm prioridade. Então, se você tiver dupla e tripla na cadeia, você vai começar a contar os carbonos da cadeia o mais próximo possível da dupla. A tripla vai ficar por último na tua contagem. Ela não te interessa. Só se eu tivesse apenas a tripla, é outros 500. Mas se você tiver a dupla e a tripla na cadeia, você vai começar a colocar o número dos carbonos. Eu ainda não entendi que número dos carbonos é esse. Vou voltar para o exemplo lá de cima. Quando você estiver dizendo, por exemplo, que aqui é o carbono 1, ó. Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, aqui seria o carbono 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se eu estivesse fazendo isso. Numerando os carbonos da cadeia, tá? Então, tem as prioridades. Olhei para a cadeia, tem grupo funcional? Não achei tão difícil, mas as nomenclaturas, não deu problema ver, foi rápido. Depois eu dou uma olhadinha, tá? A numeração é justamente o mais próximo possível do grupo funcional. Não tenho álcool, não tenho aldeído, não tenho éter, não tenho as carboxílico. Beleza, vou para onde? Em saturações. Olhei, não tem saturação, aí o último a ser observado vai ser as ramificações. O último a ser observado. Tá? Então, eu vou sempre nessa sequência. Grupo funcional, não tem, vou para onde? Em saturação. Não tem saturação, só tem ligações simples. Então, tem que olhar quem? Ramificações. Então, vou fazer a numeração da cadeia o mais próximo possível das ramificações. O mais próximo possível. Ah, professor, tem que ser em cima? Não. Se der para ser em cima, ótimo. Mas se você puder aproximar a numeração dos carbonos em função das ramificações, das insaturações e dos grupos funcionais, o ideal para a IUPAC é essa. É fazer essa aproximação. Ok? Bora ver aqui um exemplo. Ó, esses que estão de amarelo, que você está vendo aqui tracejado de amarelo, né? É um grupo funcional. Por exemplo, esse grupo aqui é um álcool. Vou até botar aqui do lado. Ó. O álcool, gente, o que é? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, é uma hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Isso é o que nós definimos como sendo o grupo funcional álcool. Então, veja, aqui eu tenho as três vertentes. Eu tenho o grupo funcional álcool, eu tenho insaturação dupla e eu tenho uma ramificação. Por quê? Porque a primeira coisa a ser feita é escolher a cadeia principal. Mas tem um detalhe, gente. Se vocês quiserem até anotar aí, tem um detalhe. Toda vez, escuta, eu vou falar lentamente para quando você tiver com o vídeo, você voltar. Toda vez que você vai escolher uma cadeia como cadeia principal e você observou as insaturações dupla ou tripla, ou mesmo as duas, elas são obrigadas a fazerem parte da cadeia principal. Professor, não consegui entender. Veja bem. Veja como é que eu vou fazer. Como se eu tivesse escolhido a cadeia desse jeito, ó. Vou botar aqui de vermelho. Como se eu tivesse escolhido a cadeia assim, ó. Vou tracejar, ó. Tô tracejando, escolhi. E eu não fui para lá, ó. Eu baixei aqui, ó. Tá vendo, ó? Como se eu tivesse baixado aqui. E aqui é a continuação do que eu escolhi como cadeia. Mas aqui tem um erro brutal a IUPAC. Você acabou de matar a IUPAC fazendo isso. Por quê? Porque aqui você tem uma insaturação. A insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Ela não pode ficar de fora. Principalmente se nós temos cadeias abertas, né? Cadeias abertas principalmente. Nas cadeias fechadas, não. Eu posso classificar como sendo ali uma ramificação. Agora, já na cadeia aberta, jamais. Crianças, jamais deixem insaturações fora da cadeia principal. Jamais. Essa é a minha principal dica de hoje. Tá ok? Então, deixa eu apagar aqui. Elementos químicos com letra C, aí o jogo são respostas válidas. Eu não li. É muito rápido. O chat passa muito rápido. E eu tô alternando o celular e a tela. Deixa eu só concluir aqui, eu vejo o que você escreveu. Deixa eu apagar aqui para poder definir a cadeia principal. Pronto, apaguei aqui a cadeia. O que é que a gente faz para escolher a cadeia principal? Já vi que tem saturação,
já vi que tem ramificação e já vi que tem um grupo funcional, chamado álcool, né? Nós estamos vendo ali. Então, vou botar o branco aqui de novo. Eu vou escolher agora por onde é que eu vou começar a contar a cadeia. Vou botar aqui do amarelo para chamar a atenção. Pronto. Por onde é que eu vou começar a contar a cadeia? É aqui pela esquerda ou pela direita? Gente, aqui o que é que eu tenho? Tem um grupo funcional. Quem é que manda? Voltando lá, ó. Quem é que manda? O grupo funcional manda. Então, vou começar a contar o mais próximo por ele, não tenho? Lá eu tenho saturação, não tenho? Aí vem na sequência, não é isso? E por último, quem é? Ramificação, não é? Ó, eu tenho isso daí como referência, não tenho? Então, voltando para cá. Eu vou começar a contar o mais próximo possível daqui, ó. O mais próximo possível daqui, ó. Tem que ser o mais próximo daqui. Então, veja, se eu contar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono vai ser o carbono 5. Vai ficar um número grande. Fica um número grande, não fica legal. Então, é melhor eu contar por aqui, ó. Porque ele vai ficar em qual carbono? Ele fica no carbono 4. Então, se eu conto aqui, ó. 1, 2, 3. Ele agora é o carbono 4. Então, não seria legal se ele ficasse no carbono 5. Tem outra regrinha que fala o seguinte, que tem que ser os menores números possíveis, chamado menor valor. Então, se você contar lá da insaturação, voltando, ele fica com carbono 5. Então, vou contar tudo agora, tá? Ó, 4, aqui é o 5, né? Ó. Aqui vai ser o carbono 6, aqui é o carbono 7, e aqui é o carbono 8. Ah, professor, mas a insaturação ficou com carbono 7. Pois é, só que a insaturação, ela perde a sua prioridade em relação ao grupo funcional. Se eu não tivesse o grupo funcional, essa insaturação seria no carbono 1, porque eu ia começar a contar por ele, porque eu não vi grupo funcional. E lembra, ó, grupo funcional, depois insaturação, depois ramificação. A ramificação está bem aqui no carbono 6. Se eu não tivesse o grupo funcional, a ramificação ficaria no carbono 3. Eu vou mostrar para vocês como é que é o nome dessa molécula. Vou mostrar para vocês o nome dessa molécula. Por favor, não xingue a mamãe, que ela não tem nada a ver com isso. Aí o PAC, xingue é o PAC. Veja o nomezinho da molécula. Como é que eu começo colocando? O que tem menor preferência. O que tem menor preferência na cadeia? Ramificação. Ramificação tem menor preferência, então eu vou começar com ela. A posição dela, ó, 6. O nomezinho dela, eu tenho um CH3. Me diga aí, gente, como é o nome dessa ramificação. Me diga, eu quero ficar arrepiado agora, me diga. O nome dessa ramificação. Só tem um carbono e tem uma valência livre. Como é o nome? Como é o nome desse nome aí? Me diga aí. Escrevam, digam. Eu quero me emocionar agora. Só tem um carbono e uma valência livre. Fala, professor. Não quero dizer. Armaria, Eduardo. É o metil. Então, é o 6 metil. Mete um carbono e o valência livre aqui, ó. A valência livre aqui, ó. Ó, metil. Só tem um carbono, metil. Um carbono e a valência livre. Por que, professor? Que é isso daí? Porque eu defini isso daqui, Eduardo, ó. Como definir isso daqui? Esse é o tio, não, é metil. Ó, eu defini isso daqui, ó, como sendo a cadeia principal, Eduardo, olha. Isso daqui é a cadeia principal. O que ficou de fora é a ramificação. Com exceção desse daqui, que é o grupo funcional álcool. Então, eu escolhi como sendo a cadeia principal. Entendeu? Então, eu fiz essa escolha. Então, ó, 6-metil. Vou continuar, ó, porque só tem ela como ramificação. Então, vou colocar um traço aqui, ó. Coloquei um traço. Vocês estão conseguindo ver o nome aí, não estão? Coloquei um traço. Vou para o prefixo. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? Quantos? São 8. Como é o prefixo de 8? Segundo aí o PAC. Quem lembra? Quem lembra? Oct. Doutor Octópode. Quem lembra do Homem-Aranha vai dizer isso, né? Doutor Octópode, que estava querendo nutrício, né? Para produzir lá uma coisa, aquelas coisas lá do filme. Mas Oct, 8 carbonos, ó. Eu tenho 8 carbonos nessa cadeia, né? É o Oct. Eu tenho uma insaturação, não tenho? An é ligações simples. Em
ligações duplas. Em ligação tripla. Eu tenho ligação dupla, que é o en. Só que eu tenho uma posição, tá vendo? Ó? Esse en, ele começa aqui no carbono 7. Então, vai ficar assim, ó, oct, 7, en. Só que eu tenho um grupo funcional de ácido, de álcool. Então, esse álcool tá também em um carbono. O carbono que o álcool tá é o 4, ó, tá vendo, ó? Tá no carbono 4. Então, vai ficar assim, ó, 4, vou invadir meu quadro aqui, ó. E como é um álcool, vai terminar com ol. Olha o nomezinho aqui, ó. 6-metil-oct-7 em 4-ol. Lindo, lindo, lindo isso daqui. Lindo, lindo, lindo. Isso é nomenclatura, segundo a IUPAC, crianças. Dentro de uma cadeia ramificada. Tá? Então, veja, primeira coisa, definir a cadeia principal. Nós definimos, né? Maior quantidade de carbonos. Numerar os carbonos o mais próximo possível. De quem? Na sequência, né? Ó, grupo funcional, insaturação e, por último, o quê? Ramificação. Observação que eu coloquei aí. Na hora da nomenclatura, inicia o nome da cadeia, ó, vamos lá, ó, pelas ramificações, foi o que eu fiz, né? Ó, comecei aqui pelas ramificações. Seguindo a ordem alfabética. É bom nós lembrarmos disso. É bom nós lembrarmos disso. Dependendo da quantidade que você tenha de ramificações, quando você for colocar os nomes, você vai seguir a ordem alfabética. Metil, propil. O que vem na frente? O que eu vou colocar primeiro? O metil ou o propil? Quem eu coloco primeiro? Metil ou propil? Me diga aí. Eu tenho metil e propil em uma cadeia. Quem é que vai primeiro? O metil, não é? Mas se eu tiver o isometil, não, o isopropil e o próprio propil, quem é que vem na frente? Até coloquei a observação. Coloquei a observação aqui, ó. Quando vocês tiverem o iso e o nel, o iso ele vai entrar também, tá? Então, por exemplo, se você tiver o isopropil e o metil, quem vai primeiro não é por esse nome aqui, não é por essa letrinha, não, ó. Né? Não será o metil, não. Vai ser por aqui, ó. Pelo I do iso. Então, se você tiver o iso e você tiver várias outras ramificações na cadeia, você vai colocar eles na ordem alfabética, tá? Coloca na ordem alfabética e não esquece que o iso, ele também se enquadra na questão aí de ordem alfabética. O que não vai se enquadrar são os multiplicadores, como, por exemplo, dimetil. Eu tenho aqui o dimetil, eu vou apagar isso aqui depois, tá? E eu tenho um etil. O aluno vai pensar aqui, ó, esse D vem na frente do esse E aqui, não é, ó? E vai colocar o dimetil. E tá errado. Por quê, professor? Porque esse di é um multiplicador. Está dizendo que nós temos dois elementos aí, ó, 2-metil. Nós temos 2-metil. A partir da primeira letra, a ordem alfabética. Isso, Maria Clara, é isso daí. A partir da primeira letra, com exceção dos multiplicadores de, tri, tetra, penta, né? Então, esses multiplicadores, eles não se enquadram na ordem alfabética. Vamos concluir aqui minha aula, tá? A nomenclatura. Vamos ver. Por onde é que eu vou começar a contar aí as cadeias? Por onde é? Pela direita ou pela esquerda? Eu vou procurar a que tiver maior número de carbono. Não posso esquecer que aqui tem o quê? Uma insaturação, não tem? Tá vendo ela aqui, ó? Se eu tenho insaturação, ela tem que estar na cadeia principal. Então, já posso fazer relação por aí, não posso? Já posso fazer por aí, veja só. Vou começar a contar o mais próximo possível dela, ó. Então, vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou chamar aqui de carbono 5, né, ó. 6, 7. Pararei aqui? Não, né, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aí, ó. Não fica melhor por aqui? Mais carbonos na cadeia, né? Então, 6, 7, 8, 9. Não é isso, ó? 6, 7, 8, 9. O que ficou de fora, gente, o que é? Eu chamo de quê? O que ficou de fora? É ramificação, não é, ó? Então, o que ficou de fora da cadeia é ramificação. Então, aqui, ó, eu tenho o metil, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu tenho o etil.
para eu concluir aqui, tá? E aqui eu tenho outro etil. Então, vocês estão vendo que no carbono 5, eu tenho 2 etil. Então, se eu for colocar o nome para vocês, ó, vai ficar assim, ó. Como eu não tenho um grupo funcional além de hidrocarboneto, vai ficar desse jeito, ó. Veja só. Ordem alfabética, quem é que entra aqui? Etil ou metil? Quem é que começa? Começa com etil ou começa com metil? Ordem alfabética. É com etil, né, não? Mas veja, eu tenho 2 etil. Eu tenho etil em cima e eu tenho etil embaixo. É etil, Eduardo. Então, eu vou ter que iniciar com a numeração, onde eles se encontram. Então, ó, 5,5. Você vai dizer assim, professor, mas por que 5,5? É porque, João Pedro Lopes, meu parente, esses 2 grupos etil estão se repetindo nesse carbono. Estão se repetindo esse carbono. Então, ó, 5,5. Só que eu vou colocar dimetil. Ah, professor, você está colocando o D na frente. Não, é dietil, perdão. Né? É dietil, deixa eu apagar aqui. Você está colocando o D na frente, certo. Mas esse D é um multiplicador. Estou colocando assim, ó, dietil. No carbono 5, ele se repete 2 vezes, por isso que é 5,5. Aí depois é que eu vou para o metil, que está nesse carbono 7, ó. 7-metil. É isso, ó. Eu não vou colocar nos meus pés aqui, mas veja, já coloquei as ramificações. Quantos carbonos tem na cadeia? Tem 9. Então vai ser non, tá? De 9, ok? Só que eu tenho uma insaturação. A insaturação começa no carbono 3. Vai ficar 3 em, que é de dupla. E eu tô vendo que aqui só tem hidrogênios e carbonos. Então eu termino com O, que significa hidrocarboneto. Então, o nome dessa molécula que eu fiz ali em cima é 5,5 dietil 7-metil non 3-eno. Lindo, 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 lindo isso, gente. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, eu vou parar por aqui. O tempo acabou. Já me chamaram a atenção. Estou saindo. Perdão, me empolguei, tá? Próxima aula a gente continua. Deixa eu ver, acho que tem uma atividade. Esqueci qual é a página. Página 116, tá? Faça a página 116. Treine essa parte que a gente estudou. Um abraço. Fique com Deus. Na próxima aula eu volto, se Deus quiser. Tchau.